Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui, tá? Na nossa live. Nós estamos, né, promovendo aí ao longo desse mês várias lives relacionadas à segurança do paciente, é um tema muito importante. Então, hoje nós vamos estar discutindo sobre a segurança medicamentosa nas organizações de saúde como um todo, né? Então, a gente sabe que cerca de 50% dessas medicações relacionadas aos erros são erros evitáveis, e ela tem um impacto importante no processo assistencial, na questão do processo, né, do atendimento a todos os pacientes que são atendidos nessas organizações de saúde. E hoje eu trago aí a Ana Paula, né, uma grande amiga de longa data, ela que tem uma expertise aí que é fora do comum, né, enfim, tem uma vasta experiência, na área, ela é mestre, né, na área, também tem especialização, hoje também é presidenta, né, da Sociedade Brasileira de farmácia, é farmácia, né, Ana? Farmácia hospitalar? Farmácia clínica, Da farmácia clínica, né, ela está presidente, e além disso tudo, ela tem mais de 31 anos, né, de experiência aí na área de farmácia, e assim, bem tranquilo. Ana, seja muito bem-vinda, né, fico muito orgulhoso de estar conversando com você aqui nesse bate-papo, que eu acredito que vai ser de grande valia, né, eu tenho uma grande admiração por você, você sabe disso, e aí estamos juntos. Igualmente. Tem muita gente que gosta de você também. A Tofane mandou um beijo para você. Ó, que bom, que legal, legal. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a segurança dos medicamentos nas organizações de saúde. Hoje eu vejo uma questão de uma complexidade como um todo, né? Se a gente for olhar para as clínicas menores, né, Ana, em relação a clínicas oftalmológicas, as clínicas de diálise, né? Esses locais um pouco menores ainda há uma ausência muito grande, né, do farmacêutico. Eu acho que ao longo do tempo aí, nos últimos 5 anos, o farmacêutico clínico ele vem ganhando um protagonismo importante nas organizações, né, de saúde como um todo. Tem outra questão, né, que foi um grande ganho para nós relacionado ao controlador de infecção, foi a questão do programa de stewardship, que tem ganhado força ao longo do tempo. Agora, no Congresso Internacional de Controle de Infecção, nós vamos estar lançando, né, a rede brasileira para o programa especificamente, né, um protagonismo um pouco também a questão do enfermeiro, porque quando a gente busca na literatura, tem algumas pinceladas relacionadas à participação do enfermeiro na área, né, do uso do antimicrobiano, né? Alguns países a gente já tem esse olhar um pouco com cuidado. Então, aqui no Brasil, nós vamos estar iniciando esse movimento, né, que vai ser lançado no Congresso. E aí eu queria saber de vocês, assim, o que você vê como fatores, assim, desafiadores hoje dentro dessas organizações de saúde? Então, se pegar esse gancho aí do stewardship, né, essa semana mesmo eu gravei uma aula que eu já tinha feito uma palestra sobre isso já umas 2 vezes em evento, e aí a gente até gravou lá na Fundação essa semana um treinamento, né, que na verdade a gente focou mais nessa coisa do farmacêutico clínico, de como é que ele pode atuar, né, dentro desse programa. A gente entende que é um programa multidisciplinar, e eu me lembro a primeira vez que eu fui falar sobre isso, eu fiquei pensando assim, gente, a gente já faz isso desde que o mundo é mundo, né? Só que a gente não chamava, né? Não usava essa nomenclatura, né? Mas o farmacêutico sempre foi muito envolvido nessa questão do antibiótico. Eu particularmente trabalhei numa instituição, né, que lidava com pacientes neutropênicos, então já é uma característica diferenciada. Então o uso de antimicrobiano, ele tem um outro olhar, né, do que a gente muitas vezes aprendeu na faculdade. E assim, eu acho que desafios, o que a gente tem, assim, muitas vezes, assim, falando em termos do farmacêutico clínico, né, a gente muitas vezes não tem esse farmacêutico clínico disponível para estar atuando em todas essas frentes, né? Muitas vezes, essa semana mesmo, nós tivemos um evento na Secretaria de Saúde,
E eu até levantei essa bola, né? Porque foram mostradas experiências exitosas na prevenção de erros de medicação, né? Voltado muito para o farmacêutico, né? E aí eu entendo como o processo de medicação como um processo que passa pelo prescritor, passa pelo farmacêutico, né? Pelo médico, dentista, né? Pelo farmacêutico e pela enfermagem, né? O corpo de enfermagem são basicamente, a gente pode dizer que 3 atores que a gente pode dizer principais dentro de qualquer serviço de saúde, que como você bem falou, essa tríade é muito quebrada em algumas unidades, né? Somente na atenção básica também a gente tem uma dificuldade muitas vezes de ter a presença do farmacêutico. Em algumas clínicas privadas, às vezes você tem um farmacêutico mais por conta da obrigatoriedade da legislação de cumprir de ter um farmacêutico. Mas às vezes nem necessariamente ele está lá presente, né? Então eu sempre falo que a nossa ausência, ela muitas vezes ela faz com que a gente não seja lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado. E a gente tem uma contribuição enorme para fazer aí, né? Como assim, a gente tem que lembrar que, assim, Brod, ele é um pesquisador e ele tem uma publicação, uma frase que ele fala que o nosso objetivo final do serviço farmacêutico, né, é fazer com que as pessoas tenham acesso e uso seguro de medicamentos, né? Então, esse é o nosso principal serviço. Então, o farmacêutico ele tem essa possibilidade de trabalhar com uma ferramenta, né? Hoje a gente sabe que dentre todas as terapias usadas, né, a farmacoterapia é a mais usada no tratamento, né, de qualquer mal, de qualquer evento, né, em relação a qualquer problema de saúde. E aí a gente tem algumas publicações que vêm falando sobre isso. Recentemente houve uma tradução de um documento do Conselho Federal, um documento da FIP, que fala justamente sobre essa questão da atuação do farmacêutico no processo de segurança do uso de medicamentos, né? A gente tem as próprias resoluções do Conselho, ela vem conclamando o farmacêutico para uma ação mais proativa, né? A gente, eu, como você falou, eu tenho, na verdade, eu vou fazer fiz 32 anos de formado. E aí, assim, na minha época, quando eu me formei, quando eu me formei não tinha nem farmácia hospitalar, né? Eu fui aprender farmácia hospitalar trabalhando na farmácia hospitalar. E a gente não tinha muito, a gente ficava meio trancadinho dentro da farmácia. E eu me lembro quando eu comecei e assumia, né, a chefia de um hospital, que foi no caso do Hemorrio, uma das coisas que eu cheguei para minha diretora eu quero sair da farmácia, né? Então eu propus a farmácia sair do subsolo, que normalmente as farmácias hospitalares muitas vezes ficam no subsolo, junto com necrotério, né, com morgue, com os gases, e aí a gente tem essa coisa da sala de máquinas, e aí ficava junto com os inflamáveis antigamente, né? Hoje, graças a Deus, os inflamáveis saíram e a gente também conseguiu sair desse subsolo. E eu sempre achei que o farmacêutico podia fazer algo mais nesse processo, né? E eu entendi a clínica como uma grande oportunidade. E aí, dentro dessa questão de assegurar, né, a questão do uso correto, né, tem algumas coisas que esse documento traz para a gente que eu acho que é importante trazer, assim. O farmacêutico ele está numa posição que a gente chama de única para poder enfrentar alguns desafios relacionados ao uso impróprio do medicamento, né? E a gente tem como minimizar esses riscos, né? Então, assim, desde assegurar a adequação das prescrições no início do tratamento, então, assim, se eu tenho um farmacêutico que participa dos rounds, que está mais perto do médico, que está mais perto do paciente, ele consegue efetivamente apoiar esse processo de prescrição médica. E não é só, eu me lembro quando eu comecei a fazer essa coisa da farmácia clínica, que a gente nem sabia muito bem o que era isso, e eu subia pro round e aí a gente falava assim, aí vai você, mas o que tem em estoque? E eu falava assim, mas é só isso que você quer de mim? Então dá uma olhadinha no sistema, vê aí que eu vou descer, então nem vou ficar aqui. Porque se for só para falar estoque, eu desço. E aí eles ficaram olhando assim pra minha cara, eu acho que tem um pouco, hoje eu estava conversando com umas colegas
farmacêuticas, e eu acho que para a gente realmente atuar, né, que a gente fala das chamadas competências do farmacêutico, né? Então, quando a gente fala do chá, né, conhecimento, habilidade, atitude, né? Eu acho que a gente precisa mudar um pouco a nossa atitude, a gente precisa ser um pouco menos passiva, que eu falo muito com a enfermagem, né? Se eu tivesse o corpo da enfermagem, eu já tinha dominado o hospital. É Eu verdade. sempre mexi com as colegas enfermeiras lá do Hemorrio. Eu falei, olha, se eu tenho 10% do corpo de clínico que vocês têm, eu tinha dominado o hospital, porque a gente farmacêutico é bem menos em relação, por exemplo, à enfermagem. Uhum. Mas eu acho que isso passa um pouco pela postura, pela atitude que a gente tem. E é claro, se eu tenho uma formação, um conhecimento, isso me dá uma segurança desse processo, né? Uhum. E esse conhecimento, ele vai... a gente não pode esquecer que não é só o conhecimento da farmácia, né? A enfermagem tem uma coisa que eu admiro muito, que é essa coisa do cuidado, né? A nossa formação do farmacêutico, ela é uma formação ainda é muito tecnicista, muito voltada para a própria química, né? Então a gente tem essa preocupação, antigamente até se falava que o farmacêutico era o profissional do medicamento. Eu acho que isso atrasou muito a nossa vida, essa coisa de ser a gente não é um profissional do medicamento, a gente é um profissional de saúde, né? Que vai Uhum. contribuir com o conhecimento que a gente tem do medicamento que a gente espera que o farmacêutico tenha, né? E, por outro lado, existe uma demanda do médico, da enfermagem, que a gente saiba tudo de medicamento, né? E aí, e nem sempre a gente consegue dar conta disso. Então, assim, a tendência hoje, né, na época que eu me formei, que nem existia farmácia hospitalar, hoje a tendência é a gente se especializar para o nicho, né? Então, por exemplo, eu mesma busquei me especializar na área de hematologia, na área de oncologia, uma área que eu trabalhei a minha vida inteira, né? Então, assim, são 20... de oncologia foram 26 anos. Então, assim, isso é uma coisa que você, com o passar do tempo, você vai adquirindo. Não é que quem está saindo agora da faculdade, que é o farmacêutico generalista, ele sai formado em tudo, mas como eu aprendi na vida, não tem como você saber tudo, né? Você tem que procurar se especializar, né? Então, assim, mesmo dentro das especialidades, por exemplo, na própria hematologia, é um exemplo, a gente tem a parte que a gente chama benigna, né? E a gente tem a parte maligna, que é a oncohemato, né? Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em doença falciforme, né? Com pacientes tem vários, trabalhando num grupo em que a gente era multidisciplinar, a gente tem várias experiências, eu acho que muito, muito legais, inclusive com o próprio paciente fazendo parte das experiências, né, que eu acho que é importante, discutir o tratamento com quem vai usar, né? E a gente pode ajudar muito nesse processo que o paciente conheça o que ele vai fazer de uso de medicamento, né? Esclareça a ele o que ele vai fazer, como é que ele pode lidar com o tratamento dele, principalmente com os pacientes de doença crônica, né? Na oncologia, isso é muito importante, é muito forte. Então, a gente tem essa questão de assegurar a adequada prescrição, assegurar, por exemplo, nas transições de cuidado. Então, um paciente que sai de um ambulatório, que vai ser internado ou que sai de alta, né? A gente tem que entender que eu tenho que garantir esse cuidado integral do farmacêutico, né? Do paciente, né? Então, eu tenho que garantir todo esse processo de medicação, né? E medicação não é o medicamento, que eu queria até deixar aqui, que a gente ouve muito falar, não, porque a medicação... Não, é o medicamento, a medicação é o processo que faz parte aí, toda a equipe que a gente já falou. A gente saber que a gente é importante também no processo do fornecimento do medicamento. Então, hoje eu atuo mais na gestão. Então, eu estou mais envolvida com o planejamento. A gente faz hoje na Fundação Saúde, a gente tem hoje 50 unidades que a gente faz a gestão, desde de hospitais que são de alta complexidade, de especialidade, como de cardiologia, como de endocrinologia, como de hematologia. A parte de imagem e diagnóstico, como Rio Imagem, maternidades, hospitais gerais e
25 UPAs que estão na nossa gestão agora, né? Então, são unidades de pronto atendimento, unidades pré-hospitalares que têm uma característica completamente diferente do que eu estava acostumada a lidar, que era a unidade hospitalar. Mas que a gente tem que estar preparado para isso. Para isso a gente precisa estudar. Para isso a gente precisa conhecer cada serviço, conhecer falar com quem está lá na ponta, né? Eu acho que a gente precisa se aproximar de quem está na ponta. Então a gente tem procurado lá no hospital implementar alguns diagnósticos mais rápidos, ferramentas usando o Google Forms, ferramentas que a gente pode conhecer a unidade mais rápido para poder dar conta da demanda dela mesma, né? Porque é aquela coisa que eu falei, a gente tem recebido unidade que eu tenho que trocar, fazer o planejamento, ou seja, botar o carro andando e trocando os pneus enquanto ele está andando. Então, para isso eu tenho que ter estratégias que eu consiga de uma forma rápida conhecer a unidade, afinar a demanda com eles e dar o suporte de assistência farmacêutica para eles, né? Então, assim, além do fornecimento... Oi, fala. Não, assim, uma questão que é importante, que nós, enquanto enfermeiros, que nós também, na nossa formação, é uma formação generalista, né? Então, a gente sai generalista para fazer a atuação, e hoje em dia a gente tem buscado as especialidades, né? As especializações, de forma a ganhar maior efetividade na ação mesmo que nós desenvolvemos, né? Porque eu acredito que cada um ele possui determinada expertise. No caso dos farmacêuticos, o que eu tenho observado, por exemplo, que, por vezes, as unidades, elas não conseguem enxergar o real, né, papel do farmacêutico na unidade, né? E aí a missão dele, qual é a missão dele lá? Perfeito. Naquela unidade. Naquela unidade. Naquela unidade que ele está. E aí, por vezes, se confunde com a questão, porque em toda a cadeia produtiva, né, que é desde a aquisição do medicamento, né, até a sua administração, tem toda uma cadeia processual nisso tudo, né? E aí, o que ocorre? Por vezes, o farmacêutico, ele fica gerenciando, né, e por vezes perde aquele time importante que é o gerenciamento do medicamento na ponta. E aí, como um todo, e aí a unidade, por vezes, também eles esquecem a real importância também, não só da segurança, mas pensando em outras questões um pouco mais genéricas, que é a questão da farmacoeconomia, né? Porque, por vezes, a gente tem um desperdício de medicamento, né? Aqueles estoques nos postos de enfermagem, e aí tem uma questão que é muito bem discutida, a questão se faz ou não faz a dose única, né? Então a gente vem aí com a RDC 45 de 2003, que eu acredito que precisa ser revisada, né? E aí vem com algumas legislações que vem pondo algumas questões determinadas, que eu acho que agora está no momento, de fato, Ana, da gente poder repensar, né? Qual é o real papel e como nós, né, enquanto profissionais, você que está na gestão, podemos mitigar essa presença e essa importância que é o papel do farmacêutico ali no gerenciamento do medicamento, também ali no processo do cuidado. E lembrar que o paciente também tem um papel importante no processo de medicação. A Elvira aqui é uma colega que trabalhou, uma enfermeira amada, querida, tem vários amigos enfermeiros, né? E a Elvira é uma amiga muito querida que a gente trabalhou junto num ambulatório de dor, né? Então, cada um de nós tínhamos um papel muito claro, né? E a gente se ajudava com foco na adesão do paciente ao tratamento, né? Então, assim, não adianta eu comprar o melhor medicamento, fazer todo um processo seguro se eu não orientar lá no final o usuário que vai fazer uso do medicamento. A importância do medicamento para ele precisa entender esse processo, ele precisa ter... e aí a gente sempre fala, ele também precisa se responsabilizar pelo tratamento dele. E ele precisa ser respeitado também se ele não quiser fazer uso do tratamento, né? Então a gente precisa entender que eu tenho um tratamento, eu preciso oferecer esse tratamento, mas ele pode se recusar. Então a gente precisa dividir isso com a equipe, né? A enfermagem, ela tem essa proximidade, eu sempre mexia assim, com os colegas que assim, quando a gente fala que precisava sair da farmácia, mas a gente também precisa ter mais pessoas, né? Muitas vezes numa farmácia, você às vezes só tem um farmacêutico,
que é o cara que vai fazer troca de medicamento, vai supervisionar tudo, vai treinar as pessoas, vai ver o que está faltando, o que não está faltando, vai fazer pedido, vai para reunião, vai para reunião do CCH, reunião do CFT, a mesma criatura, né? Isso também é muito difícil. Então, às vezes, assim, até quando a gente precisa entender, quando você fala da sua missão, de às vezes as pessoas se perdem, eu tenho que procurar ver, se só tenho eu aqui, aonde que eu faço talvez mais falta, né? Eu tenho medicamentos de um modo geral. Quais são aqueles medicamentos que, de repente, eu preciso orientar mais o paciente porque tem um risco maior, né? Quando você fala do stewardship, é mais ou menos isso. Antibiótico, na minha cabecinha, ele precisa de orientação. A gente vive aí quase que uma pandemia de resistência antimicrobiana, né? Não é à toa que stewardship vem sendo falado, vem sendo demonstrada a importância. É o que eu estava falando ontem. A gente tem uma perspectiva até 2050 de uma perda de muitas mortes por uso indevido de antibióticos, né? Por resistência à questão dos antibióticos. Então, assim, antibiótico para mim é uma coisa que a equipe multidisciplinar tem que cair junto, né? O médico, o farmacêutico, o enfermeiro, o pessoal do laboratório, né? O técnico de laboratório ele é extremamente importante, o farmacêutico do laboratório, profissionais de saúde que precisam entrar nesse processo, que precisam fazer parte. Então, assim, se eu sou pouca, né? Se eu sou a única farmacêutica do meu serviço, por onde eu começo? Primeira coisa, eu tenho que ter uma lista padronizada. Eu tenho que saber daqueles medicamentos que a minha unidade consome, né? Vamos dizer assim, eu tenho que saber epidemiologicamente quem eu trato, com que eu trato, desses medicamentos, quais que realmente precisam. Se eu só tenho qual que eu vou focar? Sei lá, insulina, numa atenção básica, insulina é perigosíssimo. O paciente leva para casa, muitas vezes você tem as seringas, né? Quem não usa caneta, que faz aplicação de NPH regular, que é a grande maioria hoje que faz uso, que vem da atenção básica, a gente tem diferentes tipos de seringa. Esse paciente está sendo orientado se aquela é seringa de 1, de meio, né? Então, assim, ele precisa de orientação. Esse paciente, entre outros medicamentos, talvez ele tenha que ser priorizada com esse acompanhamento, com esse serviço de orientação ao paciente, né? E é uma coisa importante. Dividir com a enfermagem esse processo, né? Então, assim, a gente precisa ser mais equipe e, assim, eu sempre falo, acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, do paciente, né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue identificar essas mazelas e essas necessidades de orientação. Antibiótico, eu acho que tinha que ser, tipo assim, premissa número 1. Medicamento sob controle da portaria 344. A gente tem a saúde mental, as pessoas fazendo uso indiscriminado de psicotrópicos e em função até muitas vezes dessa coisa de pós-pandemia, de depressão, de ansiedade. Então, assim, essa semana mesmo eu botei num grupo, né? Uma colega pedindo ajuda para uma pessoa, um parente, que precisava de uma orientação para desprescrição. E aí, que é uma outra atuação que a gente vem procurando fazer, né? Quando a gente ouve, não sei se alguém aqui já viu essas palestras envolvendo os canabinoides, né? O uso de canabinoides em várias patologias, em várias doenças. O canabinoide, ele vem sendo usado muitas vezes para desprescrever algumas coisas que os pacientes, muitas vezes, vão inserindo aquela coisa que você começa a tomar um medicamento, aí para combater o efeito colateral dele, você usa mais outro, depois vai usando outro. Aí quando você vê, tá aqueles 15 medicamentos usados e você precisa ir retirando, né? Então, assim, eu acho que assim, um grande legado que eu acho que vem desde o HIV, né? Eu me formei em 90 e eu tive a oportunidade de viver esse momento da AIDS, de viver aqueles antirretrovirais que eram lançados.
E eu acho que o grande legado, por exemplo, do HIV, que para mim, na época, foi a gente começar a aprender a trabalhar em equipe. Até então, era Uhum, cada um na sua e a amizade continua, às vezes. E uhum, aí agora veio a pandemia. A pandemia mostrou o quanto a equipe é fundamental, o quanto cada um é importante com o seu trabalho. A gente teve aí a valorização de uma categoria que era um pouco esquecida, que eram os fisioterapeutas, né? E que na uhum. pandemia do Covid foram importantíssimos, foram super valorizados. Eu acho que nós, farmacêuticos, de uma certa forma, a gente conseguiu também uma valorização desse processo, mas a gente precisa se fazer presente, mostrar que veio, fazer o nosso papel. Então, assegurar que os pacientes estão usando o medicamento da forma mais correta possível, né? Identificar e resolver problemas clinicamente significativos, né? Ou potencialmente prejudiciais ao uso de medicamento. Então, assim, garantir o acesso, né, para quem trabalha na aquisição. Então, assim, eu acho que a gente precisa se preocupar, e eu falo muito com os farmacêuticos das UPAs, né, a gente tem uma lista padronizada, a gente tem uma relação de medicamentos vitais, e eles precisam entender que aquele medicamento, se ele não tiver um substituto, a gente precisa se ajudar, né? A gente precisa fazer uma corrente aí do bem de se ajudar, porque pode acontecer de um de nós precisarmos e estar na função virar paciente. Eu há 2 anos atrás, eu tive uma doença grave, eu virei paciente e graças a Deus eu acho que tudo que eu andei fazendo aí ao longo desses anos aí me voltou. Eu acho que quando a gente faz o bem volta. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente aprender a trabalhar mais em equipe, cada um dentro do seu papel. A gente precisa entender o que a gente pode contribuir naquele nicho ali, né? Tem trabalho para todo mundo. Eu acho que a gente precisa se ajudar efetivamente. Eu amo trabalhar em equipe. Hoje eu não estou no hospital, eu morro de saudade do É ambulatório, diferente. de trabalhar com, sabe? A gente, acho que hoje em dia eu esquento, acho que muito mais a minha cabeça, mas eu sinto muita falta das pessoas, né? Eu me identifiquei muito com as pessoas, eu mato um pouquinho dessa saudade dando aula, mas o paciente me faz muita falta, a equipe me faz muita falta. Eu acho que a É, gente eu, eu, realmente eu, tem ah, vários serviços que a gente pode agregar e que a uhum. gente está lá paradinho, aguardando a morte chegar, não, pelo amor de Deus, Não, e né? assim, uma coisa que é importante, Ana, que é de suma importância, que eu acho que, assim, para os farmacêuticos, é a questão do reconhecimento da unidade, como você muito bem disse, né? Qual é a realidade daquela unidade, né? E um segundo passo, quais são esses medicamentos, né, que são utilizados, e aí começar a fazer esse mapeamento, justamente para fazer uma segregação das medicações, né, de potenciais danos, daquelas medicações, não que as outras medicações também não sejam, né, mas que a equipe ela precisa ter uma atenção. Porque, por vezes, também essas unidades não tem um farmacêutico clínico na ponta, tem uma equipe, por vezes, subdimensionada ou que está muito abarrotada de trabalho, e que, dependendo como essa medicação ela chega, vai passar despercebido, né? E aí a gente fala em relação a quais são essas barreiras que podem ser desenvolvidas na unidade, de forma que eu diminuo o impacto e diminuo a possibilidade de ter algum De evento erro. de erro ali na ponta. A questão Então, dos familiares, eu acho que é uma questão que precisamos parar para poder discutir, né? Que aí a gente vê a questão da segurança, da centralidade do paciente no seu cuidado. E aí, será que aquele paciente ele está entendendo o que está sendo orientado em relação ao uso dos medicamentos? Será se... E aí a gente tem algumas estratégias que podem ser utilizadas, né? Por exemplo, a repetição. Nós damos a orientação e partimos para poder repetir. E por vezes ele não entende. E nós precisamos compreender. Porque por vezes nem nós profissionais, tá? Nem nós profissionais. Tem profissionais que não entendem. Você dá orientação e, por vezes, ele não entende. Às vezes, faz uma prescrição de forma, talvez,
despercebida, né? Que aí vem a questão do prescritor, às vezes vem o administrador que simplesmente replica aquilo que está escrito, e aí vai fazendo até a gente perceber que não, espera aí, que está errado. E aí, essa semana, eu achei uma coisa bem interessante, eu não sei se você chegou a ler, foi um parecer da farmácia em relação à mupirocina nasal. Até hoje nós estávamos usando a mupirocina nasal, sendo que na bula, hoje no país, né, não seria uma via que seria absorvida. E aí o Conselho Federal de Farmácia, ela vem comparecer dizendo, olha, eu não posso fazer a utilização. E aí eu fiquei pensando, tá, mas no protocolo, né, principalmente de cirurgias cardíacas, fala na descolonização, né, do Staphylococcus aureus, nesses pacientes que possuem uma resistência ao uso desse antimicrobiano, né, no caso da oxacilina ou, né, ou cefoxitina, e aí eu fiquei pensando assim, gente, quantas unidades fizeram a utilização de mupirocina, tá, para descolonizar o paciente, sendo que não é uma medicação eficaz, né? E ficou a dúvida, porque muito por vezes a gente vai replicando, não, porque tal protocolo de tal unidade, eu utilizei ele como referência. Mas será se de fato eu tenho conhecimento dos processos internos que eu estou vendo ali na ponta? Porque o que eu costumo falar é o seguinte, quando a gente vai nos guidelines, né, nos guias, nos estudos, né, seja os estudos um pouco mais robustos, os ensaios clínicos, por vezes não é a melhor evidência para eu aplicar na minha realidade institucional. E a gente precisa repensar. E aí, às vezes, o nível de evidência seria um padrão ouro, mas eu posso estar utilizando estratégias um pouco mais simples, de acordo com a minha realidade, que é uma estratégia segura para o paciente. Eficaz. E eficaz. Então, assim, eu acho que... A gente, na Sobrasp, teve uma mesa que falou exatamente isso. Muitas vezes você está pensando num protocolo macro. Eu tenho uma frase que eu sempre falei isso lá no Hemorrio, que o ótimo é inimigo do bom. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer algo, né, porque ele não está perfeito, maravilhoso. Antes de ficar perfeito ou maravilhoso, ele precisa ser feito. Então, é uma frase que é minha, que é da minha vida. Quem me conhece sabe que eu sempre falo, olha só, não quero saber se vai ficar maravilhoso, eu quero que seja feito. Então, a gente precisa ter coisas simples, barreiras, como você falou. Para uma sinalização de cor de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância. É o mínimo que hoje uma farmácia tem que ter. E isso tem que ser divulgado para a enfermagem, porque ela está lá no posto de enfermagem e ela tem que ter uma forma que ela olha um negócio, opa, isso aqui não, isso aqui é perigoso, vou ter que ter atenção. Porque imagina se ela tiver que olhar para ter atenção com tudo que ela está ali, não dá. Então a gente precisa colaborar com a equipe, por exemplo, nesse sentido. Tentar padronizar as diluições. Se eu já puder fazer um guia de diluição básico, eu sei lá, todos os medicamentos, os antibióticos, será que podem misturar um com o outro? Será que tem alguma interação aí que não pode ser feita? Então, assim, tem algumas coisas que a farmácia tem como colaborar, que é muito básico, é muito, sabe... Eu acho que a qualidade e a segurança, e eu vi isso na Sobrasp, a gente teve uma mesa que o cara falou assim, qualidade e segurança, ela não pode ser marketing, né? Ela tem que ser o mínimo, o básico. Quando você viaja de avião, você não escolhe uma companhia aérea, o piloto diz assim, olha, aqui no nosso avião, na nossa companhia, a gente não teve acidente nos últimos anos, a gente faz um checklist a cada voo. E aí você voa com ele por causa disso? Não. Você voa porque está implícito que o voo é seguro. Uma pessoa quando se interna no hospital, e eu passei por isso, eu tenho que ter a confiança que ali é seguro. E a gente tem estudos que falam que é muito mais seguro você pular de bungee jump do que você se internar no hospital. Isso tá na literatura, não sei o que eu estou dizendo. Então, assim, eu tô só repetindo, né? Então, assim, a gente precisa... tem muitas coisas que a gente pode estar ajudando, ter um procedimento das coisas, ajudar nessa questão do controle de medicamentos que está vencendo, como você falou dos estoques fora da farmácia, eu tenho que ter um limite, um checklistzinho, olha,
O que você tem num determinado carrinho de parada? Tem que ter um protocolo disso, do que eu tenho. Então, assim, nas UPAs há pouco tempo, o que a gente pensou? Ah, tem a questão do infarto, né? Uma coisa que nas UPAs é frequente. Então, a gente bolou um kitzinho. Então, esse kit já fica lá na sala vermelha, dentro do carrinho, para quando a enfermagem entrou um paciente com infarto, com suspeito, ele já está lá sinalizado o kitzinho, ó, kit para IAM, né? Já tem lá os comprimidinhos. Então, assim, são coisas que a gente pode ajudar, não custa nada. Imagina a enfermagem ficar procurando 4 comprimidos disso, mais 3 disso aqui, se já não podia estar tudo no envelopinho para ela só abrir e administrar o medicamento. Ele tem que entender quando ele vai dar o Alteplase e quando não vai. Então, assim, para quando chegar uma prescrição para mim de Alteplase dentro da farmácia, eu saber que aquele paciente precisa de Alteplase e eu vou me movimentar para que, porque cada minuto é menos tanto de vida, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa conhecer mais as coisas, se informar mais nas coisas, tentar facilitar o outro. Eu sempre falo, se você estiver no lugar do outro, se eu fosse enfermeiro, estivesse lá na sala de emergência, na sala vermelha, o que eu ia querer ter? As coisas o mais padronizadas, checadas, etiquetadas, as diluições já numa tabelinha, para eu poder olhar e checar se aquilo ali está assim mesmo. Então, assim, são coisas que a gente pode contribuir enquanto farmacêutico para a qualidade da segurança do uso de medicamento dentro de uma unidade de emergência, por exemplo, e dentro do hospital também. Então, assim, quanto mais, eu entendo que quanto mais padronizado as coisas, mais definidos os fluxos, eu tenho horror de coisa sem planejamento, né? A falta de planejamento é uma coisa que me irrita profundamente. Eu detesto apagar incêndio. Então, qual é a maneira que eu tenho de não apagar incêndio? É tendo as coisas já previstas, é tendo as coisas já padronizadas. Quanto mais eu tenho as rotinas estabelecidas, os fluxos, onde, numa determinada, uma parada cardiorrespiratória, qual é a função do médico, qual é a função do enfermeiro? Isso tem que estar claro. Qual é a função do farmacêutico nesse processo? É deixar o mais fácil para que a equipe lá possa visualizar o medicamento. É o mínimo que eu posso fazer para ajudar. Então, assim, é nesse intuito que eu acho que a gente precisa trabalhar junto. Por outro lado, por exemplo, numa prescrição, o médico também tem que entender que ele precisa fazer uma prescrição e que as pessoas entendam. O que adianta o paciente ir no médico, pegar uma prescrição e ele não entender? Assim, a gente tem grupos de farmacêuticos, toda hora o caboclo põe lá uma... Alguém pode me ajudar a desvendar isso? Falei, eu te aconselho a falar com o médico de volta. Não, mas eu não gosto de adivinhação. Eu acho que assim, nesse então, papel... cada um de nós pode ajudar num sentido. Então, o médico, ele pode ajudar o quê? Usando o protocolo que todo mundo conhece, usando os termos médicos e as siglas que todo mundo conhece, usando os medicamentos que estão padronizados, não inventar uma coisa que não é padrão. Então, assim, fazer uma letra legível que é prevista no Código de Ética Médica. Então, assim, ele pode... Imagina, você tá lá no posto de enfermagem à noite com a luz meio lusco, meio fusco, no plantão à noite, vindo de outro plantão, você tentando adivinhar a letra de uma prescrição médica que, de repente, não é digitalizada, não é informatizada. Então, assim, a gente tem que pensar no outro, né? Eu fico imaginando, assim, e você tem erros básicos de grafia de medicamento, né? Já tem o nome dos medicamentos que são semelhantes, né? Então a gente tem que procurar ajudar nesse sentido, diferenciar com uma letra maiúscula, alguma coisa que a gente diferencie as coisas. Sinalizar o que está para vencer, com uma etiqueta, de repente, ó, vai vencer daqui a 30 dias, daqui a 5 dias, porque senão você vai acabar usando o medicamento vencido. Se você sabe que está vencendo, vai lá no posto de enfermagem todo final de mês e recolhe o que está vencendo. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode se ajudar. E, assim, eu acho que o farmacêutico ele tem que ser mais proativo. Eu entendo que muitas vezes a gente está sozinho, mas aí a gente tem que priorizar as nossas atividades que a gente vai ser vital.
Uhum. Eu acho que é mais ou menos por aí. A questão, e assim, É olha, assim, priorização ó, mesmo. e assim, e outra questão que assim, a questão de ser multiprofissional mesmo, né, Ana? Porque assim, um vai andar sem o outro, cada um ele possui seu papel importante dentro da sua área de atuação, isso é óbvio, né? E aí, assim, e por vezes a gente está nas unidades, e outra dificuldade, por exemplo, que é grande, é, por exemplo, e os comprimidos que chegam até no posto de enfermagem, que por vezes são doados, né, pela indústria farmacêutica, e que não tem nenhum controle, né, enfim, eu acho que essa múltipla casualidade e essa complexidade que é o sistema, que são as organizações de saúde, a gente precisa trazer mesmo à tona para a gente poder discutir mesmo, né, a questão do prontuário eletrônico que ainda não evoluiu, o quanto nós gostaríamos, justamente para também tentar melhorar, né, um pouco essa questão da prescrição das medicações, né? Porque assim, é inadmissível hoje a gente não pegar uma prescrição e não entender qual medicação. Até para a gente poder raciocinar e servir, né, como uma barreira, no double check, relacionar se aquela medicação é a medicação mais adequada para aquele quadro, para aquele paciente. Né? Então a gente precisa entender que a gente está ali como um conjunto. Não estamos ali para poder direcionar erros ou apontar erros, mas nós precisamos ter essa educação. E o que eu falo para os farmacêuticos e para os enfermeiros, se você não está entendendo o que está escrito, não dispense, não administre. Simples assim. Volte para o médico. O médico ele tem que fazer parte dessa equipe e ele tem que, para a segurança do paciente, ele tem que fazer uma prescrição legível que todos entendam, inclusive o paciente. Muitas pacientes eu vejo, ele sai da consulta médica sem saber o que ele está tomando, para que ele está tomando. Aí vem pra gente na farmácia, né? Quem é de farmácia comunitária, eu morro de pena dos amigos que são da farmácia comunitária, porque eu imagino a dificuldade que deva ser você não ter contato muitas vezes com o médico e você tem que ficar ali naquele processo de tentar ajudar o paciente. Aí você quase que faz uma outra anamnese dele para saber o que ele tem, qual foi a principal queixa, para você conseguir entender o que pode ser que esteja prescrito. Né? Então, assim, mas a gente não tem que fazer isso. O paciente o paciente tem o direito de sair de uma consulta médica sabendo o que ele precisa tomar e por que ele precisa tomar. Ele não pode sair com dúvida de uma consulta, né? E a melhor pessoa para esclarecer a ele o que está na prescrição é quem prescreveu, é o médico. Então, não sei se tem paciente aqui assistindo, mas como nós, uma determinada hora, a gente é paciente, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu questiono logo. Eu discuto o tratamento. Não adianta um médico passar um tratamento que o paciente não tem condição de comprar. Né? A gente vê muitas vezes o paciente o médico não pergunta, a senhora consegue engolir esse comprimido? Aqueles comprimidos tipo carbonato de cálcio, né? Aquelas coisas, um óvulo, aquilo. É verdade. Então, assim, uma cefalexina da vida, medicamentos, né, que são, né, aqueles comprimidos lá revestidos enormes. Então, assim, são coisas que a gente tem que perguntar para o paciente: o senhor toma comprimido? O senhor usa comprimido? E aí tentar, de repente, desenvolver ali um modo dele tomar aquele medicamento. Eu tenho que perguntar, eu tenho que auxiliar no processo de tomada de medicamento. Eu não posso simplesmente dispensar o medicamento, o cara vai para casa, se vira. Eu tenho que me responsabilizar também com esse processo de cuidado do paciente. E o paciente, por sua vez, também tem que se responsabilizar. Mas se ele não souber nem o que está sendo prescrito para ele, coitado. Então, assim, a gente tem um papel aí até de informar ao paciente, até os direitos dele. Não, eu tenho direito de voltar lá no médico e perguntar o que ele prescreveu para o senhor. Eu já cansei de fazer isso. Porque assim, eu não tenho que adivinhar, né? E não é uma questão de ser bonzinho ou malzinho. Eu até acho que eu fui, todas as vezes que eu trabalhei no ambulatório, por exemplo, acho até que eu era boazinha. Mas não sei, né, se tem algum paciente assistindo, o que ele vai dizer aqui, mas eu acho que, de uma certa forma, eu sempre procurei explicar. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, a nossa vida facilita muito.
A gente aprende a tomar as decisões certas. É. Enfim, Ana, agora nós estamos chegando aqui no final, né? E eu queria que você falasse assim para a gente qual assim a mensagem, né? De fazer um break assim disso tudo que nós conversamos aí para os farmacêuticos, né? Queria até agradecer a todos que estão participando aí conosco, vários comentários bem importantes aí que nós discutimos ao longo da live, né, a questão da dupla checagem, a questão das etiquetas, a questão dos prontuários eletrônicos que já estão constando no roteiro, né, da Visa, enfim, eu queria que você, o que você tem a nos dizer, né, enquanto enfermeiro, enquanto pacientes, enquanto farmacêutico, enquanto os outros profissionais aqui da equipe multi que estão todos aqui nessa sala até agora, né, nós estamos batendo em torno de 30 ouvintes, né, 30 pessoas participando. Então, eu acho que a dica, independente da qual profissão você escolheu, né, eu acho que você tem que fazer o seu sempre o melhor, né. Eu sempre falo, eu sou farmacêutica do SUS, né, aqui tem vários colegas do SUS que atuam no SUS, e aí a gente tem assim, mas o meu salário, né, agora a gente teve esse negócio da enfermagem, uma luta do caramba, é tão importante, mas na hora que vai receber o reconhecimento, enfim, né, que é o salário digno, a coisa não sai, né. Mas eu acho que a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, a gente tem que sempre lembrar que a gente poderia ser aquele ali, né, que está ali deitado. E eu aprendi há muitos anos atrás com um paciente do Hemorrio, que infelizmente ele não está mais aqui, mas que ele disse para mim, doutora, é melhor servir do que ser servido. E a gente, às vezes, não aproveita a oportunidade de servir. Então, eu já tive do lado de ser servido e do lado de servir. E quando eu estava lá, meio cá, e eu falava assim, que Deus me proporcione a oportunidade de servir sempre, né? Eu acho que isso eu falo para todo mundo. Eu acho que a gente precisa aprender a servir, né? Como gostaria de ser servido, né? Enquanto profissional de saúde. Eu acho que a gente tem muito trabalho, tem muita ocupação, mas se a gente escolheu essa profissão, né? Ser da área da saúde não é quase que uma vocação, né? Igual, para mim, eu falo que é igual ser religioso, né? Então a gente optou por isso, que a gente faça o melhor, o mais seguro possível, o mais verdadeiro possível, sempre checando o que a gente está fazendo. Se eu não sei, eu pergunto para quem sabe. Não tem que ter vergonha, eu acho que a humildade ela é fundamental. Eu estava falando hoje no trabalho, eu tenho 32 anos de serviço, o que eu não sei eu pergunto, simples assim, a gente não é obrigado. E agora com o Covid é bom que a gente ainda tem a desculpa de dizer, eu esqueci, gente, o Covid me fez esquecer. Eu estou mega esquecida das coisas, assim, várias coisas. E assim, aproveita que o Covid teve aí, diz que é sequelado, como diz aquele cantor lá, o Leonardo, aqueles 10% da minha família, todo mundo tem 10% de sequela, então é mais ou menos por aí. Então, pensa que você também está nesse barco, e assim, a gente tem que contribuir para a saúde do outro, para ajudar o outro, sabe? Eu acho que a gente, depois de tudo isso que a gente passou, de pandemia, de perda de pessoas importantes, né? De amigos, de familiares, eu acho que isso para mim tinha que ter servido para mais coisas. Eu já vejo hoje que o mundo não, as pessoas não aprenderam tanto quanto eu achei que as pessoas iam aprender. Mas assim, eu acho que a gente realmente precisa insistir na nossa vocação, estudar sempre, estar sempre conhecendo as coisas, procurar sempre ajudar, trabalhar em equipe. Eu acho que assim, o trabalho em equipe para mim, eu acho que é assim, a palavrinha assim, se eu puder deixar isso, trabalho em equipe. Não sei, pergunto, né? Não se fecha na sua casinha, não volta para dentro da farmácia, não volta para dentro do posto de enfermagem, não volta para dentro do consultório, pergunta. Sempre tem algum caboclo que sabe. E se não souber, joga no Google. É isso aí. Então, pessoal, vamos finalizar por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes nessa live, que para nós, né, foi de grande valia. A Ana Paula aí com uma vasta experiência aí na área de farmácia clínica, né?
é uma pessoa super competente, né, que todos respeitam, né, Ana? Inclusive, assim, é uma pessoa de referência para mim também. E gostaria, né, de convidá-los, né, para as próximas lives que nós vamos estar promovendo aqui nesse canal. E é isso. Até a próxima. Tá bom. Ana, muito Obrigada. obrigado. Vários amigos aqui. Beijo Beijo. para todo mundo. Bom rever Beijo. vocês. Valeu, tchau, E tchau. vamos comemorar dia 25, é Dia Internacional do Farmacêutico, hein? Vamos É isso fazer a aí. diferença. É isso aí, Ana. Valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada, Valeu. Eric, pelo convite mais uma Legal. vez. Valeu, tchau, Tchau, meu tchau. amor. Beijo.